bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo aí uma dinâmica bem interessante. Na verdade, é uma dinâmica que eu já tinha pensado em fazer, em trazer aqui para o canal, mas dessa vez eu fiquei mais motivada pelo pedido de uma pessoa que deve estar me assistindo agora, que é a Andréia Duarte. Então ela me pediu aí uma dinâmica sobre adoração, né, para o adorador. Então, eu pensei um pouco difícil encontrar dinâmicas com esse tema, não é uma coisa tão comum, mas eu preparei algo. E se você, né, tipo assim, poxa, Sandra, era tudo que eu queria, olha, eu tava buscando, eu tava precisando, então, por favor, deixa seus comentários, já deixa seu like aí, tá? Pra mim me ajuda, me estimula, me motiva e eu trago coisas legais pra vocês, é só colocar nos comentários. Então, pessoal, não demorando muito, vamos ver aí o que você vai precisar para fazer essa dinâmica. Não é uma dinâmica tão simples, porque muita gente pensa que, digamos, um adorador, né, o pessoal da adoração, ou o próprio cristão, ele precisa ser um adorador. Então, baseado, né, no capítulo de João 4, onde Deus diz uma outra coisa que eu vou deixar todos os versículos subindo aqui e você vai estar observando, tá? Se você quiser usar além daquilo que eu vou colocar aqui hoje para você, você então pode pegar como exemplo, como algo que vai estar enriquecendo aí a sua dinâmica. Mas enfim, João 4 diz, né, que quando Jesus fala, né, que Deus, ele busca verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E aí você pode estar utilizando esse versículo, por quê? Porque vai ser a chamada, né, para o seu grupo, para você iniciar essa dinâmica. Então não é uma dinâmica muito simples, porque ela vai denotar aí o objetivo de você levar para o seu grupo o conhecimento do que é ser um adorador. Adorador é só aquela pessoa que canta, que louva, que tem uma voz bonita, ou mesmo que não tenha uma voz bonita, está aí o tempo todo cantando para Deus. Será que é isso que é um verdadeiro adorador? Então é justamente isso que a gente vai ver agora nessa dinâmica. O que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar para essa dinâmica de balões, tá? Um outro trabalho que você vai ter é que todos os balões que você tiver em mãos, você precisará ter papeizinhos picados dentro desses balões. E além disso, você também vai ter numa papeleta versículos, no caso, um versículo para cada balão. Cada balão vai ter papeizinhos picados bem pequenininhos. Se você não tiver papéis, se você tiver aquele material, que é aquele material meio brilhoso, sabe? Às vezes que vende no Natal, você quiser picotar aquilo e colocar, vai dar assim uma ideia assim bem bonita na hora, né? Porque a gente vai estourar esses balões. E aí você vai colocar esses papeizinhos picados, ou esse material que eu acabei de falar para você, e você vai colocar dentro de cada um uma papeleta. Essa papeleta vai ter escrito o quê? Um versículo sobre a bênção de Deus. Então você vai escolher alguns versículos, vai escrever nessas papeletas e a cada balão uma papeleta, ok? E aí quando você estiver com a sua turma, com o seu grupo, você então vai dizer para eles o que é que um verdadeiro adorador precisa ter em sua vida. A cada coisa que você falar para sua turma, eles terão então que encher esses balões. Então aí dá um sopro, né? Cada item que você disser, que eu vou colocar agora aqui para você, você então vai pedir para que eles deem um sopro no balão, tá? A ponto de chegar o momento que esse balão precisa estourar. Quando essa bola estourar, então vai ser muito bonito, porque vai ser aqueles papeizinhos, né, picados para todos os lugares, que você vai dizer justamente que quando, né, nós estamos ali adorando a Deus, Deus ele vai nos enchendo da presença dele. Nisso que Deus vai nos enchendo da presença dele, da maneira como nós caminhamos com ele. E aí, nesse momento, né, as bênçãos de Deus, ele vem sobre as nossas vidas. Não quero dizer com isso que as bênçãos de Deus não cheguem a todas as pessoas, porque as bênçãos de Deus, como Jesus disse, né,
Deus, ele faz chover tanto sobre os bons como sobre os maus. Mas aquelas pessoas que estão ali, né, na presença de Deus, buscando a Deus, não tem como você não dizer que essas pessoas, elas realmente, por estarem com os seus corações cheios da presença de Deus, o que Deus comunica com você, com aquele que tem intimidade com o Pai, né? E você vai se enchendo a tal ponto que os seus olhos conseguem ver muito mais bênçãos do que aquelas pessoas que estão caminhando, vivendo a vida, e elas nem percebem que aquilo que vem sobre elas é bênção de Deus, né? Muitas pensam que é simplesmente coisas que estão acontecendo e que não tem como não acontecer. E não é bem assim. A gente precisa ter olhos espirituais para ver o mover de Deus nas nossas vidas. Okay? Mas vamos lá para as perguntas. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai dizer é que um verdadeiro adorador, ele precisa ter uma vida íntegra. E aí, como opção, como uma sugestão que eu dou para você, se você quiser, você pode basear essa dinâmica ou esse estudo em Jó. Lá no capítulo 1, Jó 1, você vai ver o seguinte versículo. Então, essa é a primeira característica. E aí você vai pedir para o seu grupo dar um sopro. Uma outra coisa que vocês devem ter é cuidado. Fala para a sua turma na hora que eles forem encher o balão, para eles deixarem o balão bem reto, tá? Para o que tem aqui no fundo ficar, né? Não ir na garganta, é possível. Então vamos lá. Então a primeira coisa, como eu já disse, era a integridade. E Jó, no caso aqui, ele se desviava do mal. Então uma pessoa que está buscando adorar a Deus, ela precisa ter uma vida que seja íntegra, que não se misture com as coisas erradas. Essa é a primeira coisa que um verdadeiro adorador deve fazer. A segunda coisa que um adorador deve fazer é buscar a Deus e confessar os seus pecados. Se você está na casa do Senhor, se você quer caminhar com Deus, se você quer ser esse verdadeiro adorador que Deus está buscando, aquele que o adora em espírito e em verdade, você tem que estar com uma vida limpa, com a vida pura, purificada aos olhos de Deus. E como é que você faz isso? Lá em 1 João 1,9, você lê, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então Deus se agrada daquele que está... nós não somos perfeitos, nós erramos, né? Nós pecamos. E aí, se você quer estar na presença de Deus, sendo um verdadeiro adorador, você precisa confessar os seus pecados, abandonar esses seus pecados e continuar. E a cada momento, a cada queda que você tenha, não vai acumulando, não vai somando pecado não, tá? E aí você pede para sua turma, sopra o balão. A terceira coisa que você precisa fazer para ser um verdadeiro adorador é buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com o Pai. É enxergar que Deus é mais importante do que todas as coisas. Colocá-lo em primeiro lugar. E aí lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é muito importante que o verdadeiro adorador faça isso. Vai soprando. A quarta coisa que um verdadeiro adorador precisa fazer é confiar em Deus, porque Deus dá testemunho dele. Quando você busca Deus, Deus é com você. Deus não deixa que você seja envergonhado. Lá no Salmo 1,6 diz assim: então, Deus, ele dá testemunho de você. E voltando a Jó, houve um momento que Deus, vendo a maneira como Jó andava na terra, e mesmo assim veio o inimigo e falou mal dele, Deus, ele deu testemunho, falando de todas as qualidades de Jó, não é mesmo? Então, vale a pena. Esse é o verdadeiro adorador. E aí, a pessoa sopra. A quinta coisa, gente, olha que a minha bola já está muito grande. Você não pode deixar a bola do pessoal estourar muito rápido, tá? Porque você tem que contar, né? Você tem que passar alguns pontos para eles. Então, não deixa eles estourarem logo a bola, não. Providencie uma bola que ela tenha, né, mais espaço. Aí a quinta coisa
é que o verdadeiro adorador, ele precisa confiar primeiramente em Deus. Eu já falei isso no outro ponto, mas nesse caso aqui, você vai comentar sobre o que Jesus disse, sobre não confiar nas riquezas. Quando Jesus fala lá em Mateus 6:24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, inclusive tem uma dinâmica minha que você tem que escolher a quem que você vai servir. Então, eu vou deixar aqui passando, se você quiser depois dar uma olhadinha, tá? Mas então, pessoal, esse é o quinto ponto. É você não confiar nas riquezas, mas colocar a sua confiança em Deus acima de tudo. Lá em Marcos 10:24 também, quando Jesus fala que é muito difícil alguém que coloca toda a sua fé nas riquezas entrarem no reino de Deus. Então, acima de tudo, é confiar em Deus. É Deus quem dá todas as nossas bênçãos, todas as bênçãos que nós possuímos, tudo aquilo que nós somos, vem de Deus em primeiro lugar. A sexta coisa é que um verdadeiro adorador, ele não se deixa vencer pelas adversidades. Todas aquelas coisas difíceis, né? Aquelas situações complicadas que a gente pensa que não vai aguentar, que não vai suportar. A gente precisa ser firme nesses momentos de adversidades. E aí a gente pode lembrar, né, da história de Daniel com os amigos, quando tinha que se prostrar diante daquela estátua, né? Porque era uma ordem, era um decreto. E nem assim eles fizeram, né? E Deus estava ali vendo a fidelidade deles. Eles não venceram. Lá em Romanos 8:28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então é muito importante. Essa é uma atitude de um verdadeiro adorador. E por último, pessoal, um verdadeiro adorador, pessoal, é a última. Eu tô com medo de que a bola estoure, mas você tem que deixar com que a bola, quando você estiver falando para sua turma, a bola precisa estourar, tá? A última coisa, o último ponto que um verdadeiro adorador precisa ter é sentir a dor do outro. O que nós estamos vivendo muito hoje são pessoas muito ensimesmadas, pessoas que são muito, que vivem a sua própria vida, né? Não estou dizendo que não haja pessoas que estão sempre pensando no outro, que estão orando pelo outro, que estão ajudando o outro nas suas necessidades, mas tem muitas pessoas que infelizmente não têm essa visão, né, de socorrer, de sentir a dor, de se preocupar, de interagir com a outra pessoa nas suas necessidades. Às vezes a gente age com muito egoísmo. Como é que a gente pode agir dessa maneira e ao mesmo tempo estar num louvor, né? Estar adorando a Deus com os nossos lábios, quando os nossos corações não pensam no outro? Então é muito importante que você fale isso para sua turma, né? Que as coisas elas não caminham isoladamente, mas uma pessoa que é um verdadeiro adorador, que é um cristão, que busca a Deus, que ama a Deus, precisa integrar todas essas coisas. E aí a gente pensa no versículo que diz, lá em Romanos 12:15, diz que a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. E tem tantos outros versículos. Então, pessoal, essa é uma outra qualidade daquele que é um verdadeiro adorador. Aquele que realmente ama a Deus. Você pode fazer as suas devidas adaptações para a sua realidade, para aquilo que você necessita, tá bom? Mas vamos lá, a última, que eu tô morrendo de medo que ele estoure, mas tem que estourar. E aí você pede para as pessoas, né, soprarem essa bola. Se encher, ser cheio da presença de Deus para receber essas bênçãos do Senhor, né? Você consegue enxergar essas bênçãos de Deus. Tem espaço, hein? Meu Deus, que bola gigante! Pessoal, eu vou ter que estourar essa bola. Ah. Então assim, pessoal, se acontecer com vocês, vocês vão fazer da mesma forma, tá? Manda o pessoal estourar a bola aí. O importante é que a bola tem que estourar para eles, né? Aquela papeleta que eu falei para você, tá? Vai ter um versículo, né? Uma passagem bíblica que cada um pegou e terá que ler aí na turma. E aí você escolhe alguns versículos, pode ser um desses que eu passei aqui, que eu deixei subindo, tá? Mas você escolhe outros e você coloca lá no Google, procura lá, busca na sua Bíblia, versículos
que falam sobre a bênção de Deus para as nossas vidas. E o que caiu aqui eu vou ler e é para a sua vida, para a minha vida, tá bom? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa dinâmica. Se você gostou dessa dinâmica, se você curtiu ela, se você vai fazer ela, Andréia Duarte, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda disser, olha, não é isso, eu quero uma outra coisa, com algum objetivo, porque você, normalmente a dinâmica, você tem que ter um objetivo para ele, né? E aí, se for o caso, coloca aí nos comentários, mas eu espero que sirva para você que está assistindo, tá? Para você, Andréia, foi muito bom trazer essa dinâmica, principalmente porque você percebe que ela tem um objetivo, ela ensina, ela explica o que é ser um verdadeiro adorador, não é apenas abrir a boca e cantar, né? Então, pessoal, ficou um pouquinho longa, mas é como se fosse um estudo, né? Vai ser muito bacana, eu tenho certeza que a sua turma vai amar, vai adorar e vai aprender muito mais sobre o que é ser um verdadeiro adorador, tá bom? Então, olha, um grande abraço, um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima!